Sejam todos bem-vindos a mais uma conexão, dessa vez, Conexão Empreendedorismo. E hoje, as minhas convidadas são duas mulheres mais que especiais, guerreiras, empoderadas, empresárias e que inspiram o cenário local com uma visão inovadora, simples e humana no ramo do empreendedorismo noturno. Estou falando exatamente de Manu Coutinho e Aline Araújo, as proprietárias do nosso querido Bar do Vila, que hoje, com toda certeza, é um ponto de encontro da juventude amapaense, um ponto de projeção cultural que acolhe muitas bandas, muitos cantores, muitas rodas de poesia, muitas rodas de conversa, alguns bazares, e com certeza hoje é um marco cultural e de empreendedorismo da nossa cidade. Meninas, sejam bem-vindas, muito obrigado por aceitar esse convite e por hoje estarem aqui conosco, debatendo um pouquinho sobre exatamente o empreendedorismo na juventude, os desafios e conquistas na cidade de Macapá. Pode começar. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Aline. Estou junto com a Manu nesse projeto incrível que é o Bar do Vila. E muito obrigada, Felipe, pelo convite. E a gente está muito feliz de participar. Tá certo. Obrigada pelo convite, viu? Pelo espaço oferecido. Realmente, a gente sempre precisamos desse espaço para ter uma voz maior e muito mais alcançada perto do público que a gente tem, e até mesmo de quem ainda não conhece o trabalho dos novos empreendedores aqui de Macapá. Isso é muito importante ser trabalhado. Exatamente, é o que eu sempre falo, as conjunturas elas mudam e é muito bom ver surgindo novos empreendimentos e pessoas que vinham com um pensamento jovial, exatamente trabalhar nesse âmbito que venha dialogar diretamente com a nossa realidade, né? Com as nossas necessidades. E o entretenimento, principalmente o noturno, é algo que a gente sente muita falta enquanto Macapá, porém temos os poucos que temos é de extremamente qualidade, como vocês, né? Hoje uma referência não só em empreendimentos, mas como também em postura social, né? E vamos estar dialogando um pouquinho acerca disso no decorrer da nossa live. Bom, mas para iniciar, eu gostaria de saber de vocês como foi que iniciaram esse trabalho na cena noturna em Macapá? Começou no Bar do Vila ou foi antes? Como é que foi esse caminho para chegar nesses empreendimentos? Então, o Bar do Vila ele foi uma continuidade. O Bar do Vila ele vem da história do. Eu tive uma produtora chamada Vila do Rock, que eu fiz evento em meados de 2011 a 2016. Esse período, mensalmente, uma vez por semestre, eu reunia bandas locais, eu fazia alocação de alguma casa noturna, né, fechando datas, horários, aluguéis, e divulgava cerca de um mês até o evento acontecer. Para todo mundo saber, naquela época a gente divulgava por Orkut, por MSN, o Facebook ainda não estava tão disseminado. Algumas rádios, quando davam espaço para a gente, alguns jornais rodados, né, impressos, a gente conseguiu um certo espaço, ou seja, de 2011 a gente foi trabalhando em diversas redes sociais para que o público conhecesse, né, soubesse aonde ia ser o evento e o que ia acontecer. Então, a cada ano eu fui provando com relação a quem ia participar, o horário que ia ser iniciado. E os adeptos, os clientes fiéis, eles foram se juntando aos anos e foi formando o que é hoje o Bar do Vila. Então, com esses 6, 7 anos só de produções independentes, que eu tinha que alugar algum espaço, foi que em 2018, né, eu consegui, há um trabalho já por trás, alugar o espaço que é hoje o Bar do Vila, reformar, trabalhar a ideia de um novo bar, que não seria mais uma produtora, seria agora um bar, que o público ainda remetesse aos eventos que eram feitos em locais esporádicos. Quando eu ia, acontecia isso, começava esse tal horário,
eu encontrava os amigos, eu tinha horário para começar e encerrar o evento. O preço era um preço acessível, quem quisesse ir. Também era um espaço para as bandas autorais, né? Que não Maravilha. tinham espaço em outros lugares. Tinha o Grito do Rock, Era só mas... o grito, quebra-mato, curupira. Mas no estilo de rock, eram poucos lugares que abriam espaço para essas bandas. Com Eu cachê, acompanhei, importante. eu acompanhei esse período aí, que foi um período muito importante exatamente para a cena hoje denominada alternativa da nossa cidade, né? Que foi o Vila do Rock. Eu era muito frequentador ali do Vila do Rock e do Curupira Vampiro, né? Acredito que surgiu ali em meados, né, próximos e com certeza foram movimentos precursores na nossa cidade que impulsionaram para a gente ter hoje a grande diversidade que nós temos, né? Porque eu via que eram espaços poucos galgados. E eu tenho certeza que a partir desse momento, de produtoras como a sua, que a gente começou a ter essas novas opções. Eu lembro também que nós tínhamos o Amapá Anime ali, que também davam o espaço para algumas bandas. Eu sou cosplayer dessa época, sempre estava por lá. Então, essa cena ela veio se desenhando de uma forma bem interessante, né? E gostaria de parabenizá-las, pois com certeza todos nós temos muitas lembranças boas de muitas vilas do rock e de muitos curupiras vampiros também. E dentro disso tudo, eu imagino que tenham tido muitas dificuldades, né, ao decorrer desse tempo, principalmente por serem, de fato, mulheres nesse ambiente noturno, né? Como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, nós acabamos esbarrando ainda muito nessa cultura do sexismo, né? E que vem exatamente impor esses padrões aí que devemos constantemente estar dialogando sobre. E eu queria perguntar quais são os lados positivos e negativos de serem mulheres e jovens na noite macapaense. Pode começar. Bom, acho que os lados positivos tem vários. Mas para a gente é muito difícil quando chega alguém e fica duvidando que é realmente nosso, que a gente faz isso sozinha. É constrangedor também, né? Imagino. Eu acho que o ponto positivo de ser empreendedora no ramo noturno, eu acho que a mulher, não vou dizer que a mulher é melhor em tudo, não. Mas a partir do momento que eu passei a fazer os eventos esporadicamente, já desde o Vila do Rock até ter um bar, eu acho que é a questão minuciosa do enxergar, do perceber o que é necessário, o que seria importante ter, o que teria que ser trabalhado, me colocar diante de uma situação, de chegar em um local, eu gostar de ser atendido de certa forma, de ser respeitada como mulher. Da questão profissional, ela está sempre em primeiro lugar. De quem está sendo contratado, contratante, quem eu estou atendendo e quem eu estou respondendo como empresária. Esse é o lado importante. Por ser mulher, a gente tem essa percepção, eu acho que mais em loco, mais em foco. E a questão do ponto negativo de você estar se tratando com algo que é noturno, que há anos vinha mais tomado frente por homens, é que em determinadas situações, seja pela nossa idade, seja por ser mulher, muitos pensam que não seria um ramo dominado por uma mulher. Posto em prática, sendo avaliado isso todo dia, desde a hora que vai tirar o primeiro alvará, que vai ler sobre o assunto, que a gente tem que estar sempre muito bem respaldado. E quando é perguntado quem é, não, somos nós. Aí a pessoa, não, eu quero falar com o proprietário. Não, é eu, de fato, eu e a Aline. Então, tem aquele certo preconceito, não, mas deve ter alguém por trás, tipo, já descredibilizando o nosso potencial, né, de gerenciamento ali, e às vezes não conseguir dialogar de forma no mesmo tom,
será que para eu ser ouvida eu tenho que sempre falar mais alto que o outro? Porque senão não vou ser ouvida. Então, eu acho que é o ponto negativo, de fato, é esse, que ainda tem um certo estranhismo de ter uma mulher comandando o empreendimento noturno. Falta de Imagino, respeito. imagino, né? E mais uma vez a gente recai num ponto muito princípio da nossa sociedade, que é a educação, né? Se a gente de fato tivesse uma educação pautada numa pluralidade, onde nós pudéssemos dialogar sobre esses assuntos e sobre esses espaços dentro do ambiente escolar de forma mais aberta, né, e homogênea, e mais que seja de uma forma mais que possamos trabalhar a equidade nesses espaços, né? Porque de fato eu acredito que essa é muito ainda muito cultural, né? Essa ideia de pôr a mulher no espaço dela, sendo que o espaço da mulher é o espaço que ela quiser. Ela E quiser. vocês hoje para nós, vocês são inspirações, ó. Temos alguns comentários aqui na live, como o da Karine Silva, que está dizendo que vocês são mulheres que inspiram a ela. E com toda certeza, assumir esse papel, eu imagino que para vocês seja muito difícil, até por darem início numa cena underground, macapaense, e serem umas precursoras nessa linha de gerenciamento de empreendimentos voltados para essa população, né? Quando se fala em rock, quando se fala nessa cultura, normalmente ela é regida por homens, apesar de também termos outras empreendedoras aqui no estado que são mulheres, né? Mas o ramo de atuação ele é diferente, né? Normalmente pensam que a mulher ela tem que ser o quê? Aquela pessoa que vai abrir uma loja de roupa, de sapatos, né? E cai dentro daquele estigma de ser mulher Sabe? dentro da nossa sociedade. Bom, Exatamente. É isso que a gente. Mas aí, aos poucos, isso vai sendo comum e não vai tendo mais essa estranheza. Já vão associando quem é e quem é que faz e faz bem. Isso é importante. e eu costumo falar, inclusive, que as minhas maiores referências de vida são todas mulheres. Todas elas. Desde as minhas primeiras professoras, desde as empreendedoras. Tenho uma amiga hoje ela é empresária e muito me orgulha, que é a Aline Pardawil Pires. É uma mulher que, além de me orgulhar por ser amigo de uma mulher como ela, é uma pessoa que me inspira muito e me ajuda muito, pois eu também sou empreendedor, né? Sou proprietário de uma escola de dança, que é o Núcleo Âmago Dança e Experimentação Corporal, e eu vejo que nós, enquanto jovens, sempre esbarramos nessa dificuldade, né? Quando os pais chegam aqui para fazer a matrícula dos seus filhos, né, para iniciar, ou até mesmo as pessoas mais velhas, pois nós atendemos todos aqui, desde o ensino infantil até a melhor idade, perguntam: gostaria de falar com o proprietário, né? Sou eu, senhora, sou eu. E sempre esbarram nessa questão da juventude, né? Como a juventude não fosse capacitada para adentrar em alguns espaços. Isso é algo Sim. que nós devemos sempre também estar batalhando. Eu imagino que eu, dentro do meu espaço, no meu local de fala, sendo homem e sendo empreendedor, e jovem já é difícil, imagino vocês enquanto mulheres, né? Dentro desses empreendimentos noturnos. Mas eu acredito que nós estamos aí, enquanto sociedade. Hoje a gente já consegue debater mais abertamente sobre isso, e com toda certeza a gente aos poucos vamos quebrando esses estigmas e com certeza ainda vamos alcançar muitos espaços. Sem dúvida. E dando prosseguimento ao nosso bate-papo, eu queria saber agora diretamente como surgiu o Bar do Vila. Então, o Bar do Vila, ele é a extensão dessa produtora que eu tive, que antes era a Vila do Rock. E como de fato, eu consegui. Será que eu vou ter um bar agora? Acho que vai ser o momento. Isso foi em 2019? Foi em 2018. 18. A Manu morava fora, trabalhava por fora. Ela também é bombeiro militar. E Maravilha! sim. Aí foi bem. Não foi nada combinado, planejado. O Vila nasceu. Foi bem inesperado mesmo. A gente passou aqui na Dança Furtado, que é o endereço, e tava para alugar esse imóvel. E já passaram vários bares por aqui também. E aí a gente, bora ligar, bora saber como é. E nasceu assim, bem do nada. E aí sentou, né?
tipo, vamos alugar? Vamos. Tivemos todo que remontar o histórico. Como é que era o Vila? Como é que vai ser esse bar? As características, a estrutura do prédio é uma casa de 1970. Ou seja, Sim. já tem uma história nesse prédio. Vários bares já passaram. Então, reformamos, fizemos uma boa reforma no prédio, mas deixamos a parte que já existia, né? A gente A fez arquitetura do lugar permaneceu. A gente fez só uma remontagem do espaço e colocamos o nome, o que era Vila do Rock, ficou Bar do Vila. Então, quem já conhecia a história da produtora veio até o bar, conheceu. E aí a Aline, que é a minha maior... A mente criadora do Bar do Vila sou eu. Ela fica mais por trás, resolvendo as coisas. Eu nem sou muito de falar, porque eu fico só pensando. E a Manu já vai lá e resolve os problemas. Eu fico na logística, mas a questão cultural, de agenda, do atendimento, de todo esse feeling é com ela. Então, a minha experiência em fazer evento com a experiência dela. Já a questão de drinks, a carta de drink muito bem elaborado. A agenda de artistas, que de um artista a gente vai conhecendo diversos, cada um no seu ramo, cada um no seu ciclo, e que um bar que poderia pertencer a todos, como acontece. A gente conseguiu consolidar a quarta-feira do karaokê. É uma diversificação. Quem gosta, vem para cantar, independente de que música for, todos aplaudem, todos têm seu espaço, seu momento. A quinta-feira, que é a quinta-feira MPB, MPA, ou seja, quem gosta de MPB, MPA, sabe que quinta-feira eu vou pro Vila. E é também um bar de todos os públicos, né? Tem muitas pessoas que falam na internet que é um bar jovem. Não, é porque não frequenta. A gente recebe muitos idosos. E é muito legal. A nossa vizinha, que é a única vizinha que a gente tem no nosso lado, ela vive aqui e ela ama. Que maravilha, né? E é muito legal essa troca que a gente tem com o nosso público. É um bar que conseguiu consolidar dias para gêneros musicais, para públicos. Você percebe que público na quarta é um, na quinta é outro, sexta e sábado é outro público. Então, a gente não gosta de estereotipar públicos. A gente apenas recebe amigos, pessoas, clientes. E é um local que a gente preza muito pelo respeito, né? Você não precisa de respeitar. A segurança do nosso parceiro, do nosso cliente, ele vem em primeiro lugar. Não só como físico, psicológico. E a gente trabalha muito isso desde os nossos atendentes, que são os nossos colaboradores. Eles têm que trabalhar de forma muito à vontade, muito bem disposto, para estar em um ambiente que vai estar recebendo diversas pessoas. E isso que a gente trabalha. Então, o baile é, na essência, tudo isso que falamos. Ele não consigo descrever o Bar do Vila em uma palavra, em cima de diversas ações que a gente tem implantado isso no decorrer desse ano, né? Que a gente conseguiu fazer um ano do Bar do Vila. Mas, assim, isso é trabalhado a cada noite que abrimos. Toda noite é uma experiência nova, é diferente. É um aprendizado novo. Eu fico extremamente feliz por ser um frequentador do Bar do Vila, e quando eu chego a gente consegue dialogar com a história, não só a partir da arquitetura, né, que é uma arquitetura belíssima, é um dos nossos poucos prédios históricos que temos no município, né, pois muitos passaram por esse processo de reconstrução, né, esse processo de industrialização da nossa arquitetura. Muitos prédios históricos foram derrubados e veio a modernidade construindo novos. Poucos pontos que sobraram, eu fico muito feliz de terem se transformado de um lugar de livre acesso, né, que a gente consegue dialogar tanto com a história da arquitetura do local, como também com a própria história da produtora. É muito bom quando a gente passa ali pelaquela área e começa a ver as fotos de todo mundo se divertindo em algum determinado momento, e isso também conta a história do empreender jovem amapaense, né, de como
a gente vai criando, de fato, essa cultura urbana, que Macapá hoje está passando por esse processo de urbanização, né? É, por muito tempo nós éramos tidos como uma capital interiorana, mas hoje a gente já está vendo a verticalização da cidade e muitos outros fatores. E o que me deixa ainda mais feliz é ver essa pluralidade dentro de um espaço que normalmente, quando se fala em bar, a gente pensa em consumo de bebida alcoólica e conversa fora. Algo que é muito bom, mas a gente deve ver e, de fato, pegar como exemplo para os demais empreendimentos essa pluralidade do Bar do Vila, porque é muito interessante quando vocês convidam Poetas Azuis. Eu sempre acompanhei o Poetas Azuis, os meninos são super meus amigos, e foi muito legal poder estar vendo eles num ambiente como o Bar do Vila, né? Poder estar prestigiando as escolas de samba, porque eu também sou do carnaval, sou mestre de sala da Universidade de São Boêmio do Laguinho, e ter a nossa co-irmã Piratas estilizados lá naquele espaço, foi muito legal, porque acaba levando certos segmentos da cultura, certas produções para lugares que normalmente não frequentariam. E com isso, quem tem a ganhar é só a cena local. Somos nós que normalmente estamos ali, por exemplo, tem pessoas que nunca tiveram contato com uma escola de samba ou que nunca tiveram contato com um grupo litero musical, chegam numa mesa do bar e começam a consumir aquela arte e veem que de fato é bom. Porque muito é fruto da nossa construção. Às vezes nós não somos ensinados a consumir certas coisas, né? O que é nosso, a nossa cultura. Não Tem muita foi gente que não apresentado, conhece. exato. A gente vê muito isso. A primeira vez que a Patrícia Bastos veio aqui foi uma honra muito grande. E toda vez que ela vem, eu me emociono muito, porque para mim, que sou uma capaz, era uma coisa muito distante eu conhecer a Patrícia Bastos, eu ver um show dela. Sim. E não, cara, ela é daqui. Ela é tucuju e ela pode muito bem frequentar o mesmo lugar que eu frequento. E é Sim, muito sim, lindo de com ver. toda certeza. Os cantores da terra, né, vocês dizem que tem a quarta MPB, né? E a É, quinta, aqui, quarta, né, quarta, quinta MPB e MPA. Nossa, isso é maravilhoso, porque às vezes a gente sabe que hoje, numa atual conjuntura contemporânea que vivemos, o jovem ele costuma consumir um ritmo pop de massa, né? E quando a gente Uhum. apresenta também outras produções, é, essas pessoas elas começam a a aumentar o seu leque, né, de tanto de visão como de consumo. Isso é muito importante mesmo. Parabéns. E algo que você falou interessante, que a nossa cidade era conhecida como interiorana, alguns costumes, né, que vem trazendo ao longo dos anos, que é o caso que a gente sempre quis trabalhar com a ideia do horário, abrir o bar cedo, tipo, 5 horas da tarde, você chegava em Macapá, nenhum local estaria aberto, funcionando, para você tomar uma cerveja, comer um petisco, não existia. É a cultura macapaense, essa de chegar tarde no rolê. Aí as Chega. pessoas tinham o hábito de sair 11 horas da noite de casa e se arrumar para sair e para passar a madrugada toda na rua, né, Na rua. procurando o point. Então, assim, eu falei, não, o que eu sempre quis dizer a lei, porque eu tive a oportunidade de morar em alguns lugares no Brasil fora, que era muito comum as pessoas saírem 5, 6 horas e estar voltando para casa meia-noite. E se divertindo muito, insegurança, tá voltando. Então a gente chegou a um consenso, não, vamos trabalhar com a ideia do bar abrir cedo e fecha cedo, que o cedo para uma capaense era É impossível, mas literalmente cedo porque a gente vê como a hora de chegar, né? Como assim o bar fechou exatamente. cedo, né? Mas a gente sempre tenta explicar porque a gente tem leis, né, municipais que tramitam regulando a questão de horário. E nós aqui, como empreendedoras, como trabalhadores dessa vida noturna, nós somos de acordo que tem esse horário. Porque a gente conseguiu que o nosso consumidor, o nosso cliente, ele chegue cedo, tenha as horas de lazer dele e ele vai embora em segurança por conta do horário. Estudos já nos
mostraram que horário de 4 a 6 horas da manhã são os horários perigosos na cidade, acidente de trânsito, assalto. Então, a gente trabalha com essa ideia também de segurança de quem vem, de quem frequenta o bar. E, claro, cumprindo leis municipais que regem, né, enquanto nós, né, bares e restaurantes, a cumprir horário. Então, e as pessoas que frequentam, eles aprenderam. Na realidade, eles não sabiam, eles aprenderam que existe esse horário. Isso ficou muito Entendo. interessante, porque quando as pessoas viajam, poxa, eu estava em tal lugar, em tal cidade, é como se eu estivesse no bar do Vila, abre cedo, fecha cedo, o pessoal vai embora, sabe o horário que deve e não deve chegar. Então, assim, a gente conseguiu colocar uma política de horário de transitar, de o horário que não tem mais mesa, que é inevitável. E as pessoas, legal, gostei, realmente acho mais prazeroso frequentar nesse horário. Então, isso também foi algo muito trabalhado e enquanto bar, né? E a gente fica feliz porque os nossos colaboradores, nossos funcionários, eles chegam cedo em casa, relativamente cedo. Uhum. Ele também precisa de um descanso justo, né? Para o outro dia ele estar bem, descansado, para trabalhar mais uma noite. Maravilha, maravilha. É muito interessante ver enquanto o Bar do Vila ele consegue ser tão plural, né? E inclusive aqui na nossa live o Thiago Marques está falando assim: a mistura cultural que é o Bar do Vila é sensacional. E de fato isso é verdade, porque a gente consegue ver, né, que a cultura ela não é produzida apenas dentro do bar, mas a gente vê na rua como a grande massa da juventude consegue ser expressiva ali. Eu já fui de cosplay pro Bar do Vila. Então, um dia desses, estava tendo um evento em determinado local aqui em Macapá e eu fui com o meu cosplay lá pro Bar do Vila, fiquei tranquilo, sabe? Nós gostamos dessa cultura. Voltei para minha casa. Isso é muito legal, ter um espaço onde todos se sintam à vontade, independente da sua expressividade. Conheço também algumas pessoas do movimento drags que frequentam o local, Lobotomy, que é muito minha amiga, que faz discotecagem na casa, né? Chega performando. E ter esses espaços em favor da performance é muito importante, da performance arte. Então a gente consegue conviver com toda essa pluralidade nesse espaço. E o que me preocupa é que muitas pessoas, quando eu falo muitas pessoas, é de uma parte da população que não reconhecem esses ambientes como essenciais, ou que acham que é falta do que fazer, ou acham que não é importante, ou marginalizam essa população. E muitos dos frequentadores do Bar do Vila são universitários, pois eu também faço parte de uma atlética, os meus amigos da atlética da universidade estão nesses ambientes, amigos, parentes médicos, advogados, então muitas vezes acaba passando por esse estereótipo, né? E quando vermos, a gente tem algumas leis, exatamente como eu queria dialogar com vocês, sobre essa lei, que é a Lei 27 de 2004, que inclui o fechamento de segunda a quinta no horário de meia-noite. E eu vejo também que há um contraponto, né? Às vezes a população, o público, ele gostaria de ficar muito mais tempo, né? Entendo essa política que o bar adotou, que é extremamente importante, dos famosos happy hours, né? Que é algo que começa um pouco mais cedo. E também sentia muita falta, pois eu também sou de viajar bastante, então tenho sempre que possível estou viajando a trabalho ou ao mesmo a fim de conhecimento e sempre me esbarrava com esse tipo de empreendimento e sentia falta aqui em Macapá. E aí eu queria saber de vocês, como vocês já se anteciparam dizendo que concordam com a lei, mas em relação a esse ambiente, vocês acham que seria interessante atender a parte desse público frequentador que queria ficar um pouquinho mais de tempo? E como é que acontece quando, às vezes, eu imagino que vocês fecham, mas todo mundo continua ali? E como explicar para todo esse sistema que aquela população tá fazendo um pedido, de certa forma? Não, com relação, como você falou, para alguns isso seria interessante, eles gostam, porque eles têm o hábito de chegar mais tarde. Sim. Eles têm o hábito de chegar mais tarde, então. Mas se eu for botar em uma balança, que é uma parcela de pessoas, não é o meu todo. Entendo. Porque muitos gostam do horário que funcionamos.
quem vem cedo, 5, 8, 9, 10 horas, eles já estão maravilhados e já querem ir embora. Então, para a gente que abre muito cedo, para nós como Bar do Vila, como abrimos cedo, não seria interessante ficar até 4 horas da manhã, porque a gente preza pela segurança, né, do empreendimento, segurança dos nossos funcionários no retorno dele, e o nosso próprio cansaço, porque seria de 5 horas da tarde até 4 horas da manhã, seriam muitas horas trabalhadas. Ou seja, então a gente padronizou de acordo com a lei que já existia, de fazer nesse horário corrido, porque a partir das 2 para a gente já não é mais interessante. E quando passa a fiscalização, a gente vê que tem muita gente, mas o som está desligado, o lado direito do bar já está fechado, a gente vai começar o processo de limpeza da rua, porque a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade social. Às vezes não são clientes diretos que sujam a rua. Na maioria das vezes. Na maioria, são pessoas que trazem bebidas no seu carro, que compram do ambulante, que não é de responsabilidade nossa. Sujam extremamente a rua, mas eu sei que se eu só me preocupar do meu portão para dentro e a rua ficar suja, eu vou ter uma repercussão negativa quanto a isso. E a gente mora nos altos do bar, a gente não ia querer ver uma rua imunda no outro dia. Então, isso já ficou nossa rotina e nossa marca. Por mais que não fomos nós que sujamos, a gente vai deixar o ambiente limpo. É até uma obrigação, né, como cidadão, da gente fazer isso de cunho social, para dar exemplo. O Bar do Vila, ele preza muito isso. Temos uma convidada especial. Pode chamar ela aqui para cena com a gente, não tem problema. E que o Bar do Vila, ele quer... Pega ela. E que ele preza muito por questões de dar exemplo de cunho social. Isso reflete muito, porque a gente vive num mundo em que a internet, se ela puder pegar algo positivo, ela vai disseminar, e se ela puder pegar algo negativo, ela vai disseminar até o dobro. Então, a gente preza muito por isso. Algumas pessoas veem como discreto, mas a gente tem princípios, a gente tem até condutas mesmo de cunho pessoal, de educação, né? E eu acho que o Macapá, como você mesmo falou, tá uma cidade que está crescendo, que está evoluindo, e é importante ter um local em que você veja bons exemplos, mesmo que seja um bar que historicamente tenha cunho de que não seja um local tão atrativo para culminar uma boa cultura, um bom diálogo. Se fazer política, se acontece em qualquer lugar, desde quando você público-privado, você deve respeitar condutas simples de moralidade, com toda certeza. Então, assim, você está num bar, você está fazendo política, você não está sujando a rua, você está contribuindo de forma, sendo um cidadão melhor, sendo politizado. Então, a gente tem todo esse viés e a gente conversa pessoalmente com os clientes, conta tudo, quando eles perguntam, quando eles questionam de horário, quando eles questionam sobre limpar a rua, por que não pode mais estar vendendo em tal horário. Então, se fazer política, educação, até educação e saúde, a gente tem parceria com a Vigilância e Saúde, eles deram dispensores para a gente de camisinha, de preservativos, e a gente coloca lá. Então, é assim, você está num bar, mas tem política, tem educação e saúde, tem o que você puder fazer no momento. E eu acho que a gente retrata isso muito bem com os nossos clientes. Maravilha o pensamento de vocês. Mais uma vez, gostaria de parabenizar. Para quem chegou agora, vamos compartilhando essa live, que ainda tem alguns assuntos a debater. E está sendo muito, muito gratificante e enriquecedor para mim estar aqui essa noite com vocês. Eu gostaria de saber agora, dentro de todo esse diálogo que a gente estava estabelecendo, vocês, enquanto jovens, vocês têm noção e como vocês encaram essa realidade de saber que vocês não movimentam apenas a economia a partir do Bar do Vila, mas sim do ambulante, de todo um comércio local, né, das pessoas que comercializam suas poesias, dos artistas,
de todo esse universo que hoje ele pode girar em torno de um empreendimento jovem e muito precursor como o de vocês. Acho que a nossa ideia é sempre abrir a oportunidade, né, ao próximo, já que é uma cidade pequena e que não dá oportunidade para jovem, não dá oportunidade para artista local. Então, a nossa ideia sempre foi e sempre vai ser essa, abrir portas e mostrar que uma pessoa desconhecida ou um jovem, ele faz muitas coisas legais. E eu acho que a nossa ideia quanto a isso, a abrir espaço e incentivar que a pessoa tem capacidade, ela tem que começar. É a questão dos bazares que a gente promove, que é a tardezinha do Vila. Então, nossa, para todo mundo que teve a oportunidade de participar ou visitar, percebeu o quão que Macapá precisa só precisa de um começo, né? precisa que alguém comece. Precisa de espaço, porque uma tardezinha do Vila a gente conseguia colocar pessoas que trabalham com revenda de plantas, com artesanato, com crochê, com pinturas, bazar de roupas, pessoas que vinham vender os alimentos que gostam de fazer, que produzem para ser uma renda extra dentro de casa. Então, assim, a gente tem um mercado realmente que gira em torno, se você tem um espaço, se você tem uma ideia, se você tem redes sociais para disseminar essas atitudes, você é uma prática, uma ação maravilhosa, porque acaba incentivando aquele que está começando, que é difícil, que quase não vende, porque não tem aquele chamado network. E isso, o que o Bar do Vila faz é network, porque alguém que fotógrafa, alguém que cozinha, alguém que pinta. Quem foi que fez essa pintura? Quem foi que fez esse quadro? E aí a gente começa a girar, a apontar o trabalho das pessoas. E isso, para Macapá, para a nossa realidade que a gente está de emprego, de ações que elas acontecem, porém não alcançam a todos. Se eu consigo ajudar 10, 20 pessoas em um domingo, a gente fica extremamente feliz. Um domingo que a gente não abriria para o nosso descanso, mas a gente abre, dá total espaço, não cobra nada por isso, mas o que a gente quer? A gente fica imensamente feliz quando a pessoa diz, gente, eu vendi tudo. Eu tenho encomendas e eu vou para casa, essa semana eu estou cheia de encomenda. Então, isso é extremamente importante. Nós somos médios, somos empresários médios, num mundo que tem muitos maiores, mas tem gente que é bem pequeno. E ele pode crescer, ele pode ficar forte, independente, basta que tenha mais espaço, mais reconhecimento do trabalho que é feito aqui em Macapá. E meninas, a gente tem que entender, nós enquanto empreendedores e principalmente jovens, é que nós não somos o Bar do Vila, nós não somos o Núcleo Âmago, nós somos uma classe, né, que precisamos estar nos fortalecendo, né, e quando a gente fortalece o colega, não é que a gente vá fortalecer, de certa forma, uma concorrência, seja ela qual for a área, mas se nós estamos nos fortalecendo também, porque se a gente tiver um meio sólido, a gente vai conseguir galgar espaços ainda maiores e mais altos, né? Isso é muito importante. Olha, temos alguns comentários aqui na live. Um bar que promove debates políticos, feiras, exposições, bazar, diferencial e atrativo, que deu certo. E aí eu puxo mais uma vez para a gente valorizar, de certa forma, esses espaços e pensar. Imagina só, enquanto o Bar do Vila consegue gerar aí uma renda para 10 famílias diferentes, né, em um domingo, imagina se nós tivéssemos políticas públicas mais assertivas para virem exatamente legitimar esses empreendimentos, né? Inclusive, eu gostaria de conversar com vocês sobre a lei estadual da Polícia Civil, que é sobre a diversão, é isso? Como é o nome? Só não me recordo. Diversões públicas da Polícia Civil, que muitas vezes vem exatamente aí para... Tá escutando? Oi?
Oi, tô ouvindo. Tá Na certo. realidade, esse ponto entraria no que os profissionais, né, os empresários da vida noturna, eles incorrem, que é a questão das burocracias, dos muitos Uhum. alvarás, que não é porque não queremos ter logo tal alvará, seja Polícia Civil, seja a Prefeitura, Vigilância Sanitária, Bombeiro, SEMAN, para você ver, só aí foram 5 Uhum. alvarás, porque Sim. ocorre todo um processo, trâmite de vir e fiscalizar, custos para o empresário, porque existem outros profissionais responsáveis por estar fazendo essa parte administrativa por nós. Mas, assim, quando a gente coloca que você vai empreender na vida noturna, você vai estar respondendo a esses trâmites. Sim. E de muitas vezes é muito cobrado pelo empresário, tá? Porque ele tem que ter alvará X, Y, Z. E às vezes a gente fica em segundo plano quando a gente precisa ter uma reciprocidade. Assim, Uhum. não é de forma criticando todos eles, não, longe da gente. É importante ter fiscalizações, é importante. Mas, assim, o respeito os empresários, os profissionais noturnos, que nós estamos também no viés de que fazemos a nossa parte, trabalhamos no horário correto, pagamos todas as taxas possíveis que vocês possam imaginar, mas para você ter, às vezes a gente passa um ano para ter até o último alvará, porque vai da Demora, né? burocracia da questão administrativa. E como o Bar do Vila ele ficou muito visado, então a gente tem aquilo de que a gente tem que ter tudo, porque toda sexta-feira, todo sábado tem fiscalização. Algumas fiscalizações são coerentes devido, sabe que esse trâmite de retirada de documentação em alguns órgãos é mais demorado. Para você ter do órgão Y, você precisa primeiro ter do A, mas o A ainda não imprimiu, e por que que o Y está vindo me Me cobrar, fiscalizar? me Então você fiscaliza. não pode abrir. Eu falei, mas aí como é que eu fico nessa briga de quem está certo e de quem está errado? Então, assim, para todo mundo que vai apostar nesse empresariado noturno, seja lanchonete, bar, churrascaria, o que for, a gente sempre está muito bem respaldado em leituras de tudo que pode ser fiscalizado, ser cobrado e de tudo que nós devemos fazer e deve-se nos ser respeitado de certa forma. Então, essa questão de burocracia com leis, a gente precisa saber até onde podemos contestar e até onde a gente não pode errar de hipótese alguma. Quem Sim, trabalha na entendo. noite, tipo, não tem o 80% certo, ele tem que estar 99,9% respaldados juridicamente, civilmente, porque senão a gente trabalha com algo muito sério, uma fiscalização muito pontual, principalmente menores de idade. Deixar bem claro que o Bar do Vila ele tem a alma, né, de ser um bar jovem. Depende do que é jovem para alguém, porque tem minha avó, ela tem espírito de adolescente. Então depende do que é ser Maravilha. jovem. Mas assim, o nosso bar não compactua com vindas de adolescentes, seja acompanhado Uhum. ou não. O Bar do Vila não é para menores de idade. Todas as vezes que houver fiscalizações, a gente deixou isso bem comprovado. A gente tem finalizações, ou seja, sempre tem aquele cuidado na portaria de que o Bar do Vila não é um bar para adolescente. É um bar de pessoas jovens. Nem um bar é um bar para adolescente. Exatamente. Exato. Nenhum bar é para adolescentes. Então, a gente deve, nós mesmos adultos, maiores de 18 anos, também controlar isso. Esse bar não é Perfeito. para menor de idade, não é local para menor de idade. E a gente trabalha muito nisso, porque a gente é muito fiscalizado. E um erro desse pode vir a nos prejudicar de certa forma, porque quem trabalha na noite tem todo um aparato jurídico, civil, muito forte, se algo der Uhum. errado. Então, a gente trabalha muito nessa política de que devemos fazer o correto, estar de forma correta, para quando for ser cobrada, a gente também está no nosso direito de palavra, de
fala de tudo. Com É relação verdade. às leis, e a gente já tem uma boa carreira em todos esses setores aí públicos para estar bem de acordo com a lei, trabalhar de acordo Sim. com a lei. Perfeito. Os alvarás é uma realidade bem diferente da minha, que sou empreendedor do ramo de ensino de arte e cultura, né? Então, precisa ali no máximo vigilância sanitária, bombeiros, polícia, né? E isso dependendo por conta da gente, isso que a gente já pede uma parceria, porque alguns alunos saem à noite daqui e é uma área um pouco perigosa, então é bem menos complexo, né? Mas eu sofro também por essa questão. Preciso, às vezes, da resposta do município para pedir o alvará do bombeiro para pedir o alvará tal. E isso é muito importante a gente também trabalhar em cima da gestão para que possa pedir que de fato seja efetivado um trabalho mais eficiente, para que possa vir nos atender, né? Porque na hora de ser cobrados, como você falou, é extremamente rápido e eficaz, mas na hora de fazer a sua parte é um pouco demorado. Por exemplo, eu demorei 6 meses para tirar meu alvará do bombeiro. A gente vai, agenda, espera, sabe? Até lá, quem não sabe, precisa fiscalizar algo, pode acontecer algo ruim, né? Que poderia ser evitado por uma fiscalização. Isso é muito E é importante um a gente dos sempre alvarás estar nos mais restaurantes. importantes, né? É o Sim, exatamente, que principal. vem para fiscalizar a parte elétrica em casos de incêndio, saída de emergência, né? Tudo isso nós devemos estar nos preocupando. E vamos lá. O que você já posso imaginar sobre essa pergunta? O que você acha que foi o fator fundamental para o sucesso do empreendimento? Além do nosso público, O público é essencial para qualquer negócio. O seu cliente fidelizado e reconhecendo que o serviço que você faz é muito bom, é prazeroso, é digno de você estar retornando. Eu acho que, para mim, é o ponto número 1 de você conquistar o cliente. O segundo é tudo que a gente falou, a questão da política que a gente trabalha, dessa conscientização, não, desse novo hábito que o macapaense pode ter, de um entretenimento noturno de qualidade, não só mais aqueles estereótipos de antigamente que o bar remete, mas assim um espaço de lazer, já que a gente tem poucos. Então, é lazer com qualidade, com segurança, e sempre, sempre, nunca vamos deixar de debater questões políticas do nosso Perfeito. Estado, do nosso Brasil, política dos negros, das mulheres, entendeu? Maravilha. Toda a comunidade LGBT, todos. E saber que é um bar que você é livre, de livre acesso. Vem quem quer, vem quem gosta e vem quem é da paz. E Quem vamos gosta lá. se sente como se fosse em casa. Realmente, o Lado Vila, ele preza muito por isso. Maravilha, meninas. Dando continuidade mais uma vez ao nosso bate-papo, que está bastante enriquecedor. Alguns internautas aqui estão nos perguntando: mas e aí? Vai ter festa do Alvará? Quando vai voltar a abrir? Então, nós estamos em período de pandemia, sabemos que é, as atividades noturnas, né, e culturais foram as primeiras afetadas e com certeza deveriam ser as últimas a retornar. E nós estamos aí sobre um decreto municipal que vem exatamente flexibilizar, né, esse período de isolamento e liberar que os bares retornem ao seu funcionamento. E vocês, enquanto dentro de toda essa conjuntura que a gente já pôde conhecer, se posicionaram contra e falaram: o bar do Vila não vai abrir. E isso gostaria de parabenizar, pois foi uma decisão muito inteligente da parte de vocês, mas eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre essa decisão e como vocês pretendem a retomada das novas atividades dentro desse novo normal que será a partir da pandemia, né, do fim da pandemia. bom, não tinha como voltar ainda, agora, né, desde o dia 16, porque é inevitável a gente controlar as pessoas da rua. Dentro do nosso estabelecimento, a gente conseguiria 100%. Mas o nosso problema principal são as pessoas que ficam na rua. Quando a gente funcionava antes da pandemia, a gente tinha muito problema com carro automotivo, som automotivo. Pessoas que sujavam a rua e quando a gente ia falar, pode ficar aí, tudo bem, mas limpa. E
não ia ter como controlar. Esse foi o principal motivo. Nosso cuidado e preocupação era de ser um ponto de aglomeração e de disseminação do coronavírus. E a gente jamais quer isso. Mas as outras pessoas optaram por reabrir. Isso aí é uma escolha própria. Cada um sabe o que é bom e o que não é. E a gente está aqui para falar só do Vila. Não, de fato, Perfeito. como algumas pessoas, na realidade, a maioria parabenizou por a gente não ter aberto, e alguns criticaram: você tá louco, agora que pode abrir, como é que vocês não vão abrir? Tipo, vocês estão apoiando outros a não abrirem, vai influenciar? Não é isso. O Bar do Vila é uma empresa de cunho noturno, é um bar. A atividade dele é X. Eu não posso comparar a outras lojas, restaurantes. Cada um sabe o público com qual trabalha, como vão ser feitas as medidas. Mas o Bar do Vila, por si só, ele é um ponto de aglomeração. Não adianta eu dar qualidade para 50 pessoas de um horário que não é o nosso horário de funcionamento, né, pré-estabelecidos por um decreto, então não seria interessante por questões de custos com matéria básica, com os profissionais. Ainda não estamos vivendo 100% aliviado no nosso estado do Amapá. Então, a gente tem muito que levar em consideração a nossa realidade. Então, eu e ela, sócia do Bar do Vila, ainda não vamos abrir, tá? Tem muita gente que joga piada, só pode estar rico, né? Numa pandemia, não abrir a sua empresa, não é isso. A questão de abrir e não abrir. Eu acho que a gente está em um momento que a gente conseguiu, com um bom gerenciamento, deixar o bar de portas fechadas, tá? Permanecer de com o bar fechado. A gente não está perdendo dinheiro, não é isso. A gente está apenas deixando de ganhar, que é diferente. A gente não está tendo prejuízo no nosso ramo bar. Nossa realidade. Na nossa realidade, Bar do Vila, não temos prejuízo. A gente está apenas abrindo mão de lucrar, de atender 50. Não é o momento. Não é o momento para nós, como Bar do Vila. E como cidadã ainda de Macapá, não é ainda confiável eu tentar abrir um estabelecimento que na rua eu vou ter 50 carros, 30 carros estacionados com som automotivo. Perfeito. Ou seja, não adianta eu estar 100% certa, mas na rua está uma algazarra, e isso, mesmo assim, via refletir no nosso estabelecimento. Então, Perfeito. é tudo ação e consequência. Então, por isso, preferimos ficar ainda fechado, esperar ver melhor. Decidiu observar também, né? Como vai ser, se vai aumentar o número de casos, e essa reabertura, no nosso ponto de vista precoce, vai aumentar o número de casos. É tudo muito novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Precisa ser muito bem tem que ter muito cuidado. São vidas, a gente está lidando com vidas próximas da gente. O vírus é invisível, então a gente não sabe onde ele está. A saúde sempre deve estar em primeiro lugar, né? Porque sem saúde, né, não somos nada. Devemos sempre estar preservando a nossa saúde. E querendo ou não, qualquer exposição mínima que seja, eu vi vários casos de relatos de pessoas que falaram assim: eu fui simplesmente ao supermercado e contraí o vírus, sabe? Em situações simples, né? Imagine em ambientes que falam grandes aglomerações e onde a principal ação está nessa troca, né? Dessa troca de energia, nessa troca de contato, de afeto, que é o espaço de um bar. Tá ali num bar, ingerindo bebida alcoólica, não querer abraçar o teu amigo, não querer trocar afeto palpável, é quase impossível. Só que, claro, que a gente também se põe no lugar de outros empresários, porque a gente faz parte de um grupo de empresários que a gente sempre troca informações. Restaurantes fechando, lojas que têm quadros de funcionários muito grandes, então é outra realidade. Eu não estou comparando o Bar do Vila com outras realidades. E assim, está afetando muito, está. E é algo que seria imprescindível. Foi algo que não dependeu necessariamente de uma administração, seja qual for o empreendimento, né?
É algo Sim. que veio subitamente e é uma realidade, é uma doença, uma pandemia, é algo que é fora do controle e que de fato afeta essas organizações sociais, né? E a obtenção de capital é uma delas. Então é uma situação realmente bastante complexa. Que Mas, a gente não pode criticar ou enaltecer um ou outro, com, claro. A gente coloca com as certeza. realidades realmente que acontece. E a gente pede muito que isso realmente chegue ao fim ou tenha uma cura, né? Porque muita gente Uhum, já Não tá perdeu, esperada. muitos conhecidos já perderam entes queridos e a gente não pode sim, contar com a sorte, porque é meio que como vivemos, contar com a sorte. Quem adoece, quem não adoece, quem vai ser internado, quem não vai. Então, né? assim, Que vai ser Baduvila assintomático quem não vai, né? se compadece pelo que está acontecendo. E eu sei que para a gente voltar, a gente tem que estar muito bem de vida, sabe? Com esperança de viver, de reencontrar os Saudável. amigos, saudável. E aí, como você falou, o Baduvila vai fazer tudo girar. Quem puder, quem a gente puder abraçar uma causa, a gente faz isso, não temos dúvida, não. Maravilha. Parabéns, meninas. E já estou ansioso pro retorno do Bar do Vila após pandemia, viu? A gente não. Bom, Calma, filho. A gente não sabe, não tem uma data. sim. Não Mas uma sabemos hora eu quando a acredito gente que vai conseguir permanecer de portas fechadas, porque também, pensando pelo outro lado, é complicado. Mas, sim, por enquanto, não temos uma data. perfeito. Eu imagino, até porque eu também tomei a mesma decisão em relação às academias e escolas que estão reabrindo. Eu também decidi ficar de portas fechadas por compactuar com o mesmo pensamento que vocês possuem. E acredito que a partir do momento que surgir uma vacina, quando de fato for seguro, a gente vai estar retornando aí às nossas atividades e tudo vai dar certo. E a ansiedade fica aqui dentro, fica guardada as lembranças, tudo que a gente já passou por aquele ambiente que é maravilhoso. Encaminhando para a fase final do nosso bate-papo, eu gostaria de fazer a última pergunta antes do encerramento, que é exatamente sobre esses corpos, sobre vocês nesses espaços, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre algumas situações de convites para algumas revistas, né? Vocês saíram algumas revistas, ganharam alguns prêmios e esse ser Barra do Vila, essas mentes, essas mulheres acabaram tendo algumas estranhezas nesses ambientes. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui para gente e o quanto eu estou aqui vejo a importância de vocês estarem adentrando nesses ambientes. Realmente, pode falar sobre a revista. Para a gente é bem estranho, né? É um ambiente novo também, como empresárias, e a gente também se espanta com o sucesso do Padre Vila. E aí o que acontece é que as pessoas não estão prontas para ver caras novas, né? E causa um certo impacto. Quando a gente saiu na revista, a gente foi para a estreia da revista e as pessoas ficavam: o que essas meninas estão fazendo aqui? Quem são elas? Porque são as mesmas caras em todos os lugares. É o conhecido de alguém, ou é filho de alguém, ou sempre assim, conhecidos. Então, e aí por sermos mulheres jovens também, né? Somos casadas, levantamos essa bandeira. Maravilha. Agora a gente acha engraçado, mas não, é só a gente sabe mesmo, de chegar nos lugares e receber olhares assim, tipo, não, quem são? Tem alguém por trás? É só vocês duas? Não, eu acho que como vem, esses são reconhecimentos importantes. Foi logo no primeiro ano que a gente lançou o bar, a gente recebeu o convite da revista IU, tá? Maravilhoso o convite, fizeram uma matéria sobre a nossa história, como começou e tal. E o que era o Bar do Vila, a essência, isso a gente estava com uns 4 meses de abertura de bar. E esse ano, no ano de 2020, a gente teve a campanha do Brasil Sabor
E aí o prêmio, a gente concorreu à categoria do melhor bar, ganhamos. Então, eu acho que tudo isso são reconhecimentos. Reconhecimentos das redes sociais, de quem frequenta o bar, de quem fala, de quem critica de forma construtiva e a gente ouve, vai lá, melhora, muda. Então, assim, quando chegamos em ambientes que não estão muito acostumados com pessoas diferentes, que não são do meio, realmente a gente fica igual sem jeito, não sabe nem Deslocado. Mas eu acho isso importante, com o tempo a gente se acostuma. É importante porque tem que ver que pessoas novas vão ter ideias diferentes, vão ter ideias inovadoras, independente de ser jovem. Eu acho que eu não posso também associar com ser jovem e ser bom. Com certeza. E isso foi aleatório, ser jovem e ser bom. Mas eu acho que pessoas com potenciais, vamos falar assim, não depende se você tem 20 anos, 30, 50 anos, você quer empreender, você quer fazer o que gosta, vender, revender, negociar, divulgar. Isso é extremamente importante, você desenvolver uma área sua que tem um potencial. Então, em locais que estão habituados as empresas passarem de gerações e aí os nomes forem persistindo e a gente vir de sobrenomes não tão conhecidos, de histórias comuns, porque somos macapaenses, tucuju, de pai e mãe nascidos aqui, de familiares vivendo aqui, de costumes como os outros. Então, a gente não tem berço, porém, a gente tem trabalho, a gente tem ideia. E aí, esse feeling, esse feedback com quem apoia a gente é extremamente importante, porque acaba disseminando que não é somente os mesmos que vão fazer. Faça você, faça diferente, faça com qualidade. É isso que é o ápice assim, de você abrir qualquer negócio, é de você ser diferente, de você colocar o teu pensamento e testar ele, acreditar que ele pode dar certo, seja em qualquer ramo que você vai empreender. Você tem que acreditar no que faz, porque muita gente vai dizer que você não vai conseguir, que não vai dar em ninguém, que você não tem cacife para isso. Mas tem que ser trabalhado. A gente recebe vários nãos, erra até aprender e fazer bonito. Perfeito, meninas. Bom, para finalizar nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a vocês, dizer que vocês têm um trabalho muito precursor na nossa cidade, é de extrema importância em ver mulheres jovens, criativas, LGBTs, galgando espaços de representatividade na nossa sociedade macapaense. Obrigado pelo presente que é o Bar do Vila para todos nós, enquanto consumidores de cultura e de entretenimento noturno. Esperamos que em breve todos nós possamos nos reunir, né, para essa culminância, essa troca de afetos, e que essa pandemia em breve nós possamos achar de fato um remédio, uma cura que possa vir nos livrar desse mal. Muito obrigado por vocês existirem e estar trocando todo esse conhecimento aqui hoje conosco. De verdade, creio que talvez nesse momento vocês não consigam perceber, mas vocês são de suma importância para essa sociedade macapaense. Meninas, muito obrigado. Pablo, a gente que agradece, viu, o convite, a conversa, você é extremamente humano em conversar, em conhecer e respeitar, de fato. E o seu trabalho é extremamente importante. Você nos elogiou. É lindo também. Que bonitão. Obrigado. E, de fato, você nos elogiou dizendo que somos realmente importantes. Você está fazendo um trabalho que é um trabalho de formiguinha que vai ter um reflexo muito grande aqui na cena local. Não só local, mas poder levar do que é nosso até para outros estados, para quem tem essa reciprocidade de conhecer novas culturas, novos lugares, e o que você faz é extremamente importante com a questão da comunicação, da publicidade e dessa conversa bem franca com as pessoas que você tem escolhido, né, para apresentar o mundo delas. Tá certo, meninas. Eu que agradeço.
Com certeza, espero estreitar cada vez mais essa relação. Foi um prazer estar conhecendo vocês. E com certeza agora estamos juntos e vamos, que ninguém para a gente. Realmente. Então, meninas, eu gostaria que vocês deixassem agora a mensagem para quem quer empreender, para quem acompanhou a nossa live, para quem tem um sonho, para quem é jovem, para quem é amapaense, para quem é tucuju. As palavras finais são todas de vocês. Pode falar. Pode falar. Nem tem, não sei, eu não sou muito boa com oratória, não sei falar, me embolo toda, mas acredite nos seus sonhos e independente do que as pessoas falem, vai e faz. Você só vai saber se vai dar certo se você começar, se você der o primeiro passo. Eu deixo a mensagem que você tem que primeiro acreditar no que você faz para poder você disseminar o que tu queres fazer. E sempre ter boas pessoas contigo, ótimas pessoas. Pessoas que não vão te abandonar em momentos de dificuldade, porque empreender, começar, aprender algo não é fácil. Então, você precisa desse sentimento de que você tem que ser humilde, tem que começar, tem que reconhecer os erros, tem que receber críticas quando construtivas e não desistir. Eu vou saber onde eu errei, eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Se eu preciso de capital, eu preciso ir com alguém, começar a vender algo ou trabalhar para ter algo que é meu e depois eu constituir o que é meu. Eu acho que a gente começa bem lá de baixo mesmo, subindo degrau por degrau, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Isso a gente não aprende de um mês para o outro e nem fica grande de um mês para o outro. A gente precisa estar plantando, regando para se tornar grande. Isso é extremamente importante. E dizer que vocês podem fazer muita coisa independente da área que atuar. Qualquer ação benéfica, ela faz algo ser muito grande e valioso. Pode não ser para outros, mas para você e alguém que vai acreditar no potencial vai ser. Verdade, meninas. Bom, muito obrigado. Então, eu me despeço desta conexão empreendedorismo, com todas essas belas palavras que nos foram ditas nessa noite. E é isso aí, galera. Esperem as próximas conexões. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. E até a próxima. Até.